Se você vai correr a Maratona de Buenos Aires, que ocorrerá no mês de setembro de 2024, e ainda não comprou passagens aéreas, saiba que ainda é possível encontrar voos baratos e em classe executiva. E no vídeo de hoje eu apresento a estratégia e um exemplo real de como é possível emitir voos ida e volta com milhas na excelente classe executiva da British por menos de R$ 1.200 o trecho, mesmo faltando aproximadamente 2 meses para essa maratona. Aqui nesse slide eu coloco algumas imagens da aeronave que faz essa rota Rio de Janeiro-Buenos Aires, no Boeing 777. São aeronaves que foram nos últimos anos sendo reformadas pela British. Aqui são 3 fotos bem legais de como fica a cabine executiva. Fica basicamente uma cabine privativa. Isso tudo você consegue adquirir com algumas estratégias que eu vou mostrar aqui por menos de R$ 1.200 o trecho. Prosseguindo nessa apresentação, no próximo slide eu coloco aqui 2 pesquisas que eu realizei recentemente no site da British. Eu gravo esse vídeo no dia 21 de julho, essas 2 pesquisas foram feitas no dia 20 de julho, então bem recente, com emissões com milhas Avios da British. Avios é o nome da milha, denominada pela British, pela Iberia, pela Qatar, pela Finnair. Tá? Então todas elas utilizam, vamos dizer assim, a mesma moeda chamada Avios. Então aqui nessa primeira pesquisa, ida, é possível ainda encontrar voos para vários dias, no dia 16, 17, 18, 19, 20, ou seja, a véspera da maratona de Buenos Aires. Esses dias são considerados pela British como de baixa temporada. Tá? Então é um voo direto que sai do Galeão, no Rio de Janeiro, às 7 horas e chega em Buenos Aires por volta de 10 horas. Aqui foi a seleção que eu fiz, né, em classe executiva. O total do preço apresentado aqui no site da British é de 29.250 milhas Avios, mais $1. Esse mesmo valor é encontrado na busca que eu fiz no retorno, no dia 25 de setembro, ou seja, 3 dias depois da maratona, mas também é possível encontrar esse mesmo valor no dia 23, 24, 26 e 27, que a British também considera esses dias como de baixa temporada. Tá? É um voo direto também, que sai de Buenos Aires meio-dia e chega às 15 horas em classe executiva, pelo mesmo valor de 24.250 Avios, mais $1. E como que é possível fazer essa aquisição? Para aqueles que não conhecem de estratégias avançadas com milhas e pontos, poderia imaginar que a única forma de adquirir Avios, milhas da British, seria pela Livelo. Pela Livelo você consegue diretamente adquirir essas milhas. Por exemplo, você compra pontos da Livelo e você pode transferir para milhas da British. Mas o problema nessa transferência é que você tem um deságio muito grande. Você tem um deságio de 3,5, ou seja, para cada 3,5 pontos da Livelo, você vai ter apenas uma milha Avios. Então, a melhor forma atualmente de você adquirir milhas da British é primeiro fazer uma compra de pontos por meio do programa Esfera. Tá? O programa Esfera, algumas vezes no ano, ele realiza algumas transferências, algumas promoções bonificadas para o programa da Iberia, que é o Iberia Plus. Lembrando que o Iberia também utiliza da mesma moeda da British, que são as milhas Avios. Pelo programa Esfera, a regra geral, você consegue transferir numa taxa de 2:1, ou seja, a cada 2 pontos da Esfera, você consegue uma milha da Iberia. Mas recentemente houve promoções bem interessantes com 30% de bonificação. E depois que você adquire essas milhas Iberia, você consegue transferir uma taxa de 1:1 para a British, adquirindo então suas milhas Avios da British. Mas lembrando que para você conseguir fazer essa transferência, você precisa, primeiro, obviamente, ter cadastro no programa de milhagem da Iberia, ter cadastro no programa de milhas da British, e também você precisa, isso é a regra geral, mas algumas pessoas até conseguem com prazo inferior, você precisa de no mínimo 60 dias com essa conta, com esse programa criado para conseguir fazer esse tipo de transferência. Então, para que eles conseguiram comprar pontos Esfera nesse ano e fazer a transferência bonificada para a Iberia, vão conseguir aí fazer uma excelente emissão. E aqui eu coloco qual foi o custo possível dessa emissão com base nesse preço recente de promoção que foi possível fazer transferências da Esfera para a Iberia. Então, o milheiro saiu aproximadamente a R$ 48, tá? Esse é o preço final na Iberia ou na British. Então, pegando R$ 48 e multiplicando por 24 mil Avios, né, vezes 24,25, isso daria R$ 1.164. Tá? Somaria aqui a taxa de $1, mais R$ 5 aproximadamente.
Então é uma emissão que sairia um trecho por volta de R$ 1.170, isso tanto na ida quanto na volta. E eu realizei uma pesquisa no Google Flight para saber quanto que seria o valor dessa passagem no pagante pelo site da British. Então nesse slide eu coloco aqui duas imagens, tanto de ida quanto de volta, exatamente do mesmo voo, o voo direto saindo às 7 e chegando às 10 em Buenos Aires na ida, no dia 19, saindo por R$ 4.263. E aqui ele coloca qual que é o modelo da aeronave, como eu comentei inicialmente nesse vídeo, o 777, e ele coloca aqui a característica dessa classe executiva, que é uma suíte privativa. Tá? Então a volta também é a mesma volta que eu mencionei anteriormente, no dia 25 de setembro, um voo direto, também no Boeing 777, que tem a suíte privativa, e a volta ainda é um pouco mais cara, né, por volta de R$ 5.100. Então aqui nesse slide eu sintetizo um pouco qual seria o desconto em tese que você conseguiria, né, com essa emissão, pagante versus milha. A economia na ida seria de 72%, porque você conseguiria nessa estratégia emitir a 1.164 e no pagante sairia 4.263. E a economia na volta seria ainda maior, de 77%. E aqui, para você conseguir fazer esse tipo de emissão, tem alguns pilares essenciais que você precisa conhecer. Primeiro, obviamente, você precisa conhecer de rotas, né? Você precisaria saber que a British realiza esse trecho Galeão Buenos Aires. Você precisaria também conhecer, então, de emissões e, principalmente, precisaria conhecer sobre estratégias aqui de compras de pontos e milhas. Não adianta nada você conhecer rotas, conhecer emissões, se você não souber e não conseguir comprar na hora certa. Então, comprar com transferências bonificadas é de suma importância. Sobre esses assuntos, aqui no canal há outros vídeos que podem lhe ajudar. Mas se você tiver interesse de dar um passo além, de saber as melhores rotas e emissões para o seu caso específico, dependendo da cidade que você mora, eu realizo consultorias individuais. Para saber mais informações, consulte aqui o link que eu vou colocar na descrição deste vídeo. E uma característica interessante dessas emissões que eu mostro nesse vídeo é que elas não são bilhetes award. Bilhetes award basicamente são assentos bem específicos que as companhias disponibilizam para os seus parceiros aéreos. No caso da British, participa da aliança oneworld. Mas nesse caso específico, não se trata de um bilhete award. Então, em tese, você vai conseguir encontrar esses mesmos valores para baixa temporada em outros períodos. Embora a British não divulgue qual que é a tabela dela de pontos, mas ela trabalha por distância. Então, para cada distância, vai ter um valor para baixa temporada e vai ter um valor para alta temporada. E agora no site da British, eu vou mostrar qual que é o caminho que a gente faz para realizar essas pesquisas que eu mostrei no início do vídeo. Então, primeiro a gente vai precisar se logar. Então, caso você não tenha conta no site da British, o primeiro passo é fazer esse cadastro, que é gratuito. Tá? Depois de fazer o cadastro, eu já estou logado aqui. Depois de fazer o cadastro, você vem aqui nesse menu Book, e aqui você coloca que você quer realizar essa busca utilizando as milhas da British, que são as milhas Avios. Então, clica aqui. O site da British, eu vou até mostrar aqui alguns macetes que muitas vezes ele apresenta alguns erros, inclusive coloca mensagens. Não é possível aqui do Brasil a gente fazer alguns tipos de emissão, mas tem como a gente contornar essa questão. Então, cliquei aqui nesse menu Book, menu Reservar com milhas Avios. Então, veja, conforme eu comentei anteriormente, a mensagem que ele já mostra aqui inicialmente. Ele coloca aqui algumas questões que não é possível, né, fazer algumas reservas online saindo aqui de aeroportos do Brasil. Mas isso não é verdade, isso aqui é uma espécie de bug do site quando a gente está no Brasil, e eu vou mostrar como a gente consegue superar essa parte. Então, a primeira questão que eu costumo fazer é tirar aqui o Brasil e o português. Então, eu coloco aqui Reino Unido e a língua inglesa do site. Depois, a gente coloca aqui uma rota qualquer para a gente conseguir eliminar esse bug do site. Eu vou colocar aqui um exemplo, fazendo uma emissão aqui qualquer, uma pesquisa qualquer, saindo do aeroporto de Londres e indo para o aeroporto de Madrid. Vou colocar aqui uma data qualquer, que eu faço isso aqui primeiro, apenas para quebrar esse bug que existe aqui no site brasileiro. Coloco aqui apenas um trecho, classe econômica mesmo, e coloco buscar flights. Então ele vai realizar essa busca, e depois que ele realizar essa busca, aí sim a gente vai conseguir realizar aqui as pesquisas saindo de aeroportos do Brasil.
Feita aqui essa primeira pesquisa que não importa para a gente fez isso aqui só para a gente conseguir superar esse bug do site, a gente clica aqui em buscar outros voos e outras datas da British. A gente clica aqui. Às vezes também quando você clica aqui ele volta a dar aquela mensagem, mas basta você refazer essa pesquisa para ele conseguir liberar essa opção de procurar voos saindo aqui do Brasil. Então aqui a gente agora vai fazer a mudança, saindo do aeroporto do Rio de Janeiro, do Galeão, para o aeroporto de Buenos Aires. Vamos colocar aquela primeira data do voo de ida, que é o dia 19 de setembro, em classe executiva, e colocamos pesquisar. Agora sim, com a busca do trecho interessante aqui para a gente, Rio de Janeiro, Buenos Aires. E aqui a ideia é ver se realmente aquele meu print do dia 20 ele ainda permanece. Então veja que no dia 19 ele considera aqui como baixa temporada, como eu comentei, o voo direto saindo às 7 horas e chegando às 10. Clicando aqui em classe executiva. Aqui ele coloca que Premium Economy só tem 2 assentos disponíveis. E veja que o preço é exatamente aquele que eu comentei no slide no vídeo inicial, 24.250 avios. Aqui a taxa subiu um pouquinho, que lá era $1 e aqui está 11, mas assim, um preço, um valor $10, basicamente R$ 60. A emissão ainda é muito, muito interessante. E caso você tenha milhas da British ou milhas da Iberia, em que você consegue fazer essa conversão, essa transferência instantânea de um para um, para você realizar essa emissão, basta dar continuar, prosseguir aqui pelo site que você consegue fazer essa emissão dessa excelente classe executiva, tanto na ida quanto da volta e novamente. E o ponto mais interessante aqui dessa emissão, como eu já comentei, é que você apenas 2 meses antes da maratona consegue encontrar bastante disponibilidade, tanto de ida quanto de volta, a esses valores. E se você gostou desse conteúdo, peço que deixe um like e compartilhe o vídeo com quem você achar que faça sentido. E eu coloco aqui na tela alguns outros vídeos que possa ser útil.